Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 4. Tudo bem com vocês? Estamos de volta. Fizemos aquele breve intervalo que vocês já conhecem. Estamos retornando para voltar agora para fazer as questões do texto, né, gente? Falar aí sobre aquilo que a gente leu antes da gente fazer o break, não é isso? Vamos retomar um pouquinho. Olha só, a gente leu um texto sobre educação no passado, a gente falou um pouco sobre um ato político que traz essa noção de liberdade, noção de que tem que ser gratuito, a educação ela precisa ser compulsória, ela é obrigatória para as crianças, porque as crianças não têm ainda responsabilidade sobre si, então elas precisam que os pais e os responsáveis tenham essa ação de obrigatoriedade da educação como algo maior, como algo mais importante, porque transforma realmente as vidas das pessoas. E aí a gente falou um pouco mais no final do texto sobre o conforto da sala de aula, sobre carteiras daquela época de 1890, 1880, e aí falamos também algumas outras ideias sobre isso. Mas vamos para as questões do texto, para a gente continuar analisando ele com mais profundidade. Vamos então de questão número 1, olha só. Quanto ao primeiro parágrafo do texto, vamos lá? O primeiro parágrafo do texto fala principalmente sobre o quê? Vamos pensar um pouquinho? Gente, retoma lá o texto, retoma lá o texto. Eu vou voltar um pouquinho, ó. Retoma lá o texto. Só tô trabalhando com o primeiro parágrafo, olha só. Primeiro parágrafo situou você no tempo, 1880. Primeiro parágrafo falou sobre esse ato educacional. Depois deu um pulo de 10 anos. Falou aí da educação básica, olha só. Falou da educação religiosa e da educação civil. Falou sobre essa ideia de gratuidade. Falou da diferença social, né? Crianças ricas e crianças pobres. E também falou da diferença entre garotos e garotas. Olha só, as meninas estudavam em casa, mesmo sendo ricas, mas estudavam em casa. Os garotos iam para outros lugares, estudar em centros de gramática e de latim. E os pobres não tinham essa oportunidade. Os garotos pobres, já por sua vez, trabalhavam com trabalho manual, né, gente? Que eram usados como os aprendizes do ofício, da profissão dos pais, tá bom? Então, olha só, vamos voltar para nossa questão. Para essa questão, vocês têm 2 minutinhos para responder. Qual é o foco do primeiro parágrafo? Cuidado, gente, porque quando eu pergunto principalmente, você não vai olhar apenas algo superficial, não vai olhar apenas algo geral, nem muito específico. Tem que contemplar o parágrafo todo, tá bom? Então, 2 minutos para vocês na tela.
Gente, o que é que vocês marcam nessa questão? Voltando aqui, olha só, o primeiro parágrafo apenas, tá, galerinha? O primeiro parágrafo, ele falou do quê? Letra A, disse que o primeiro parágrafo falou da não diferenciação entre meninos e meninas. Nas escolas de antigamente, isso não é verdade, gente. Havia sim uma diferenciação, e a gente leu isso no texto. Havia sim uma diferenciação, porque os meninos estudavam latim, os meninos estudavam em escolas e tal, e as meninas estudavam em casa. Mesmo que fossem meninas ricas. Então, essa divisão a partir do gênero, a partir do sexo, se meninos ou meninas, tinha sim uma diferença. Então, a letra A está eliminada. Letra B de bola. As semelhanças entre os hábitos nas escolas do passado e do presente. Galera, essa aqui é uma letra interessante. Vamos deixar ela aí, assim, tal e tudo, porque é bem legal a gente pensar nisso. Letra C. Fala das principais práticas de professores nas escolas do passado. Galera, falou sobre teachers? Falou sobre teachers em algum momento? Não, né, gente? O texto não falou sobre teachers. O texto não falou sobre professores. Então perceba que a letra C não vai contemplar aí a nossa resposta de questão número 1. Não falou sobre práticas profissionais, não falou sobre os professores. Letra C eliminada. Letra D de dado, gente. As diferenças entre famílias pobres e famílias ricas em ambiente escolar no passado. Parece que nós encontramos a nossa resposta, né, gente? Professor, e por que não a letra B? Olha, a letra B, gente, fala aí das semelhanças entre os hábitos da escola do passado e do presente. Falou só de escola no passado, mas no presente isso não foi contemplado, né, galera? O presente não foi falado, só falou das escolas lá em 1880, em 1891, mas comparar com esses hábitos do presente, isso não aconteceu. Questão número 1, então, nossa resposta é a letra D de dado. Beleza, gente? Vamos para mais uma questão? Vamos para mais uma questão. Olha só. Agora, galerinha, antes da gente ir para as questões, a gente vai para mais uma parte do texto. A primeira parte do texto falava de educação, mas educação no passado. Agora, olha só, mais uma vez são 2 parágrafos. Agora é a educação no presente, galera. Então agora vai ser ou comparado, ou feito um contraste, mas agora o foco não é mais a educação no passado. O foco agora é a educação no presente. Mais uma vez, para a leitura desse texto, você vai procurar aquelas palavras que você conhece. Se apoie sempre naquilo que você conhece. Deixa aquilo que você não conhece tanto de lado. Não se importa tanto. Foco naquilo que você conhece, tá bom? Foco naquilo que você já sabe, nas palavras que são cognatas, elas parecem de português, com inglês e tal. Use essas estratégias, não esqueça. Para a gente poder responder as questões, vocês precisam ler o texto. Leitura silenciosa, com bastante atenção e tudo mais. Para ler esse texto, vocês vão ter 3 minutinhos. Acho que é tempo suficiente para vocês lerem. E aí eu quero que vocês observem durante a leitura de vocês essas palavras, que são palavras cognatas, que são palavras semelhantes da língua inglesa e na língua portuguesa. Tá bem? Então, 3 minutos, boa leitura para vocês.
E aí, gente, o que é que vocês acharam do texto? Difícil, fácil, mais ou menos? Vamos lá, olha só. O texto tá recheado, gente, recheado de palavras cognatas, aquelas palavras que parecem muito com a língua portuguesa, tá bom? Então, dá uma olhadinha, não tenha medo, aporte naquilo que você sabe, naquilo que você conhece. Deixa de lado aquilo que você não entende, aquilo que você não sabe, porque senão você vai ficar bitolado no desconhecido, e não é essa a ideia. Compensa aquilo que você não conhece usando essas estratégias de perceber aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Olha só, tô falando aí, ó, da introdução, de examinations, exames. Ah, professor. Então aqui tá falando de provas, olha aí, ó, de testes. Essa introdução aconteceu em 1858, então a partir de 1858, nas escolas começou-se a aplicar provas, exames, testes, o que hoje a gente entende como avaliação da aprendizagem. Mas aí, olha que legal. Not much has changed. Não foi muito que mudou, não foi muito que foi alterado. Então a gente consegue perceber que já um tom crítico no nosso texto, né, galera? Um tom crítico, por que é crítico, gente? Porque tá falando aí, olha só, de algo que começou em 1858, mas que não teve alteração. Não teve mudanças assim expressivas até hoje. Então, você consegue perceber que, né, gente, precisa ter alterações. Está defasado. Precisa ser alterado de alguma maneira. Olha aí, ó, em um documento, o diretor da Cambridge Assessment Network, lá, olha só, da linha de relacionamentos relativo à avaliação, assessment, a avaliação da Universidade de Cambridge. Ah, professor, então o cara tem muito o que falar, o cara é um expert no que se refere a testes, avaliações e procedimentos de avaliação, né, gente? Procedimentos avaliativos. Olha aí o que é que ele diz. Abre aspas. Gente, quando abre aspas assim, ó, quotes, eu tô falando exatamente aquilo que foi dito por essa pessoa. É o que a gente chama de ipsilitre, palavra por palavra daquilo que foi dito por aquela pessoa. E aí você vai observar, olha só, o que é que foi dito por essa pessoa? Vamos ver? Dentro das aspas, é claro, né? In the examination system, no sistema de exames, de examinação, há uma pressão para fazer a prova, para performar a prova, que é criada. Então, é criado todo esse ambiente de pressão. Você concorda com isso, meu querido aluno? Acho que todo mundo concorda, né, gente? Há uma pressão muito grande quando você vai fazer uma prova. Professor, mas a prova ela nem é tão importante assim. Mas mesmo assim, você só com a informação de é prova, você já treme, você já tem todo esse ambiente, essa ambientação de prova que é criada. Então, é difícil. Então, na sua própria dinâmica de teste, de prova, você já tem todo esse problema com relação à pressão. Há uma pressão muito grande, uma pressão psicológica, uma pressão com tempo, uma pressão com responsabilidades e por aí vai. Os examiners reports, os reports que são dados, as reportagens que são feitas dos examinadores, as pessoas que fazem os testes, que aplicam os testes, elas falam, elas reportam que eles conseguem expressar um desapontamento. Professor, eles ficam desapontados por quê? Porque os estudantes, olha só, os alunos não demonstram aquilo que eles realmente compreendem. Cuidado, hein? Actually significa na verdade. Significa de verdade, tá bom? Então, eles não mostram aquilo que eles sabem, eles não conseguem mostrar aquilo que eles aprenderam. Ah, professor, e por que os alunos não conseguem
expressar isso que eles aprenderam por conta desse ambiente que foi criado, né, gente? Por conta de toda essa situação que é criada no que se refere a todo esse processo de pressão, esse processo de problematização ao redor de provas, não é mesmo, gente? Falou em prova, a maioria dos alunos já treme logo. Não tem jeito. Treme logo na base. Meu Deus, vamos fazer prova. E isso, esse aspecto psicológico da coisa, consegue fazer, olha só, com que as pessoas, os alunos, os estudantes não mostrem aquilo que eles realmente aprenderam. Não tragam tudo o que eles poderiam fazer, tudo que eles poderiam falar, se eles não tivessem nesse ambiente controlado, nesse ambiente cheio de pressões, que é o ambiente de prova. Tá bem? Esse é o que foi falado aí no nosso primeiro parágrafo dessa segunda parte do texto. Vamos para o segundo parágrafo, olha só. Dito isso, the question remains. Olha só, fica aí uma questão. A pergunta que não quer calar, ainda continua uma pergunta, continua uma questão. Do examinations only test those who have good recall skills and not necessarily intelligence? Os exames, as provas, testam as pessoas com boas habilidades de memória, que consegue lembrar aquilo que foi ministrado na aula, que consegue lembrar daquela questão, consegue lembrar daquela alternativa, consegue lembrar do que o professor falou? Ou as provas vão falar sobre inteligência? Isso é importante a gente pensar a respeito, né, gente? O que é cobrado numa prova? É se o aluno conseguiu aprender ou é só se ele lembra daquele instante da prova ou da aula que ele consegue retirar a resposta? Porque se for só uma questão de lembrar, né, gente? Nossa memória ela é muito limitada. Você vai lembrar de uma coisa que aconteceu ontem, ok, uma coisa que aconteceu 3 dias atrás, beleza, mas se você parar para pensar em detalhes de uma coisa que aconteceu ano passado, muito provavelmente você não vai ter muitos detalhes. Você não vai conseguir fazer esse que ele colocou aí no texto de recall. Não vai conseguir relembrar essas coisas aí com muitos detalhes. Não vai acontecer, não. Então é muito mais inteligente, olha só, que as provas, os testes, eles testem, eles consigam trazer para a prova em si questões que testem, questões que abordem inteligência. Será que eles conseguiram compreender o assunto e incorporar isso a seu repertório de inteligência, a seu repertório de saber? Ou foi só porque lembrou na hora da prova e tá tudo bem? Ah, professor, na hora da prova eu esqueci, na hora da prova deu um branco. Já tiveram essa situação? Acontece às vezes, né? Em português, a gente usa a ideia de deu um branco. Em inglês, é exatamente o contrário. Em inglês, a gente chama isso de blackout. Então, em inglês, deu preto. Olha só, aí você não lembra de nada. Escureceu tudo e você não lembra de nada. Acontece às vezes. Você simplesmente esqueceu de tudo. E a grande maioria das vezes, esse blackout, essa ideia do deu branco, acontece porque a gente simplesmente tá nervoso, tá ansioso com relação àquilo. Às vezes tem gente que dá uma dor de cabeça, começa a tremer bastante. Sinais de ansiedade, né, gente? Com relação a provas, isso acontece, não tem jeito, às vezes acontece. E muita gente fala disso, olha, se eu tivesse em um outro ambiente, em um outro dia, certamente eu conseguiria fazer essa prova de maneira mais fácil, de maneira mais tranquila e tudo mais, conseguiria responder com mais calma e tudo mais. Então fica aí uma pergunta, né, gente? Pergunta do texto que você tem que parar e refletir a respeito. Como que eu posso criar um ambiente com menos pressão, com menos problemas, para que eu possa fazer a prova de maneira mais eficiente, de maneira mais inteligente? Depois da pergunta, continua. Further argument remains that the education system still does not enough
to differentiate abilities. Então, olha só, também há um outro argumento que fala sobre a educação, o sistema educacional, que ele não faz o suficiente para fazer o que ele está chamando aqui, ó, de diferenciação de habilidades. Habilidades diferentes. Professor, como assim? Habilidades diferentes. O próprio texto vai se explicar quanto a isso, tá, gente? Diferenças de habilidades. Pessoas que são mais inteligentes no que se refere à matemática, pessoas que são melhores no que se refere a artes manuais, a desenhos, por exemplo, pessoas que conseguem se expressar melhor, falar melhor em público ou em apresentações, pessoas que têm mais interesse em artes visuais, aprendem melhor se estiverem vendo alguém ou alguma coisa. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né, gente? Precisa ser levado em consideração. E para explicar sobre essa diferenciação que é marcada no texto, ele traz aí, olha só, um recurso externo. Ele traz aí uma frase, olha só, de Albert Einstein. To quote Albert Einstein. Aí, de novo, ele traz uma quote, ó. Quote são essas aspas, ó. É uma citação. Então, citando Albert Einstein, everybody is a genius. Então, para o Einstein, que é famoso, né, gente, por ser um homem muito inteligente, que inclusive virou até expressão, né, fulano de tal, e fulano de tal é um Einstein, ou seja, ele é muito inteligente, ele é muito inteligente. Então, olha só, todo mundo, segundo Einstein, todos nós somos gênios. Olha que legal, hein? Todo mundo é um gênio. Mas, olha só, se, olha a conjunção, se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir numa árvore, esse peixinho vai viver a vida toda acreditando que ele é estúpido, que ele é um bobo, que ele é um mané. Porque ele não vai conseguir, gente, é fato. É simples demais da gente perceber. O peixe não sobe em árvores, ponto final. Então, se você trouxer apenas essa possibilidade para o coitado do peixe, é óbvio que ele não vai conseguir, gente. É claro que ele não consegue. Então aí é que tá. Se você simplesmente trouxer isso, só e somente só essa alternativa, aí realmente você vai se entregar a isso como se você se considerasse um bobo, considerasse um estúpido. E não é essa a intenção. A intenção da escola, como a gente falou mais cedo, é que a escola ela seja inclusiva, a escola ela seja gratuita, a escola ela tenha acessibilidade, todas as pessoas tenham acesso à escola. E isso, gente, traz repercussões enormes, porque as pessoas vão ter os seus futuros alterados pela escola. Então, isso faz sim a diferença. Então, perceber essas pessoas como pessoas inteligentes, mas inteligentes de diferentes maneiras, a ideia não é trazer essa igualdade, mas igualar na diferença. Fazer com que essas pessoas compreendam o seu valor, compreendam o quanto elas também são importantes. E que elas podem sim, devem sim aprender. Dá para acontecer também com essas pessoas, tá bom? E aí o exemplo que é feito, olha só, é feita aí uma comparação, né? O Albert Einstein faz aí essa comparação entre nós, seres humanos, que estamos aprendendo alguma coisa, quando vamos fazer provas, quando vamos fazer testes, exames, e o mundo animal, né? Habilidades de animais. Um peixe, é óbvio que o peixe tem muitas habilidades, mas dentro d'água. Fora da água, para subir numa árvore, o peixe não vai conseguir. É claro isso, é evidente isso. Por quê? Porque ele não tem essa habilidade. Então, se o teste for esse, certamente ele vai se dar muito mal e vai passar a vida inteira acreditando que é incapaz, não consegue, que é estúpido e por aí vai. Da mesma forma somos nós. Se nós passarmos a vida inteira apenas pensando que inteligência é uma coisa única, inteligente é só quem sabe responder, por exemplo, teste de matemática, é só quem consegue responder textos em inglês ou quem sabe ler bem em língua portuguesa,
Pois é, se você não tiver outros parâmetros, certamente você vai sentir dificuldades, vai encontrar também problemas. Tá bom, gente? Então tá aí a mensagem aí do Albert Einstein finalizando o nosso texto no que se refere à educação no momento presente, tá, gente? Vamos fazer um resumo geral do texto. No comecinho o texto falou sobre mudanças que não aconteceram, principalmente no que se refere a provas, no que se refere aos testes. E aí também fala aí sobre como os alunos aprendem e esse sentimento de pressão, desapontamento, e aí essa pergunta que também é bem importante sobre memorização e realmente aprendizagem, tá bom? Maravilha. Vamos então para a questão 2. Esse texto aborda sobre a escola do presente. Maravilha, escola do presente. Qual é o aspecto, então, que o texto enfatiza? Essa daqui dá para a gente responder juntos, não dá não, gente? Olha só, letra A diz que fala de castigos físicos. Não, gente, o texto não falou de punishments. Punishments, não, o texto não falou sobre isso. Punishments, não. O texto falou sobre o processo de avaliação? Com certeza, o texto falou sobre assessment. Assessment. Letra C, o texto falou sobre o ambiente físico das escolas? Não. Quem falou sobre ambiente físico foi o outro texto, a outra parte, sobre a escola no passado. A escola do presente não trouxe essa ideia de ambiente físico, não. E letra D, estratégias de ensino utilizadas. Gente, de novo, não falou sobre estratégia de ensino, não falou sobre professores. Resposta correta, letra B de Brasil. Agora eu vou dar um tempinho para vocês responderem a próxima. Ainda sobre o nosso texto, agora eu quero que vocês respondam a questão utilizando 2 minutinhos. Acho que é tempo suficiente. 2 minutos para responder a questão 3. No final do texto, é utilizada então uma fala de Albert Einstein, que pode ser entendida como 2 minutos na tela para vocês. E aí, gente, que processo, ou melhor, que recurso linguístico é esse? Esse aqui é um exemplo de metalinguagem? Ou é um exemplo de analogia? Letra C diz que é um exemplo de metonímia. E letra D diz que é um exemplo de polifonia. E aí, galera, o que é que vocês marcariam nesse texto? Ou melhor, nessa questão? Vamos pensar?
Galera, o que seria metalinguagem? Metalinguagem, gente, é quando você encontra num texto algo que se referencia a si mesmo. Como assim, professor? Uma referência feita a si mesmo? Então, professor, se eu penso em qualquer coisa com a ideia de meta, é essa a ideia? Gente. A meta é a ideia de algo que fale sobre si mesmo. Algo que seja sobre si mesmo. Então, se você pensa em, por exemplo, um metatexto, é um texto que fala de textos. Ah, professor, então metalinguagem é quando a língua fala dela própria, exatamente. Então, por exemplo, se você tiver uma gramática, a gramática é um exemplo de metalinguagem. Por quê? Porque a gramática é a língua explicando a própria língua. Um dicionário, a mesma coisa. O dicionário é um texto que explica sobre si mesmo, é uma língua definindo a própria língua. Então, isso aí também é um exemplo de metalinguagem. Professor, dá mais exemplos aí pra gente. Metalinguagem. Gente, se você assistir a algum programa de televisão e lá no programa de TV aparecer sobre a própria TV, a gente às vezes encontra, por exemplo, o video show. O video show é um exemplo de metalinguagem. Por quê? Porque é a TV falando sobre ela mesma. É a televisão falando de televisão. Os atores falando dos atores, de toda a ambientação da TV. Então aí você tem um exemplo de metalinguagem também. Pensa, por exemplo, em uma aula de didática, por exemplo. O que é uma aula de didática, gente? A aula de didática é uma aula ensinando pessoas a dar aula. Então, se é uma aula sobre dar aula, a gente chama isso de metalinguagem, tá bom? Olha só, é importante também a gente perceber sobre metacognição. Ih, professor, misturou agora, ficou complicado. O que é metacognição? Gente, cognição é compreensão, tá bom? É entendimento. Então, professor, se eu falo que é metacognição, é o entendimento do entendimento? Exatamente. É você saber que sabe. E isso é muito importante, viu, galerinha? Você saber que você sabe. Professor, tem muita coisa que a gente aprende, mas a gente não tem consciência de que a gente está aprendendo, justamente. Então, nossa missão é tomar consciência disso, é entender que isso acontece e como isso acontece. Por exemplo, aqui eu lendo com vocês, eu dou as dicas para vocês. Olha, a gente entende melhor quando a gente lê silenciosamente. É uma dica. Por quê? Porque às vezes a gente faz isso e percebe, olha, eu realmente aprendo melhor se eu ler silenciosamente. Mas eu preciso saber que isso acontece. Quando vocês leem textos em inglês, certamente, você vai ler o texto e você vai procurar por palavras cognatas. Você vai procurar por palavras que parecem com a língua portuguesa. Mas é importante que você saiba da estratégia. É importante que você saiba que é legal você fazer isso. Se você faz isso conscientemente, se você procura esse apoio em palavras que você conhece de maneira consciente, aí fica muito mais fácil, né, gente? Porque você vai adquirir essa noção. Você vai ter a noção de que você sabe. Você vai saber que sabe. E aí tudo fica mais fácil. Certamente você vai poder fazer isso de maneira mais eficiente, de maneira mais ativa. Então é isso. Meta é quando algo acontece falando sobre si mesmo. É isso que acontece, gente, na fala lá do Albert Einstein. Lembra que ele falou sobre a habilidade do peixe. Ou melhor, a inabilidade, né, gente? A não habilidade, a incapacidade do peixe de subir uma árvore. Não tem condição de um peixe subir uma árvore. Pois é, nessa fala, você não tem um exemplo de metalinguagem. Ele não está fazendo esse processo, não. E que tal a letra B, gente? É um exemplo de analogia. O que é uma analogia, pessoal? Analogia é quando você compara duas coisas e você pode fazer uma referência a partir dessa comparação. Essa é a nossa resposta, né, galera? É um exemplo, sim, de analogia. É quando você faz uma comparação e que você consegue comparar de maneira inteligente, como aí ele fez a comparação. Crianças que aprendem, aprendizes de maneira geral, e um peixe.
O peixe não consegue subir numa árvore. Se ele ficar tentando só fazer isso, ele não vai conseguir mesmo não. E ele vai ser julgado e entendido como um tolo, como um bobo, como um estúpido. Mas isso pode ser entendido também para a gente, para nós seres humanos. Achar que inteligente é só quem consegue responder questões de matemática? Inteligente é só quem consegue. Não, não é isso, gente. Inteligente, todos nós temos capacidade, todos nós temos inteligência. Aí é que tá. Como é que a gente aplica essa nossa inteligência? Em qual momento a gente vai dar mais suporte, vai potencializar a nossa compreensão, o nosso entendimento das coisas? Então, isso é uma analogia que o Albert Einstein fez. Professor, a resposta eu já posso marcar? Posso marcar. A resposta correta, letra B de Brasil. Mas vamos responder, vamos analisar as outras também que são importantes, né? O que é uma metonímia e o que é uma polifonia? Gente, a metonímia é quando você faz uma troca, você troca o todo por uma parte, ou uma parte pelo todo. Como assim, professor? Explica melhor para a gente. Explico sim. Quando você faz essa troca, você faz essa alteração e as pessoas compreendem aquilo que você fez, isso pode ser entendido como metonímia. Por exemplo, eu leio Machado de Assis. Não, gente, eu não leio Machado de Assis. Eu leio livros de Machado de Assis. Foi ele que escreveu. Eu leio as obras de Machado de Assis. Por isso que eu falo que é um exemplo de metonímia, tá bom? É a parte pelo todo. Eu tenho apenas uma partezinha, mas essa partezinha é suficiente para eu entender o todo. Eu entender que eu não estou lendo uma pessoa, porque não tem como, né? Eu ler a pessoa, mas eu leio aquele texto dela, aquele pensamento daquela pessoa, tá bom? Então aí tem um exemplo para vocês de metonímia, tá ok? A parte pelo todo. Além disso, a gente também vai ter letra D de dado, polifonia. Professor, o que é uma polifonia? Gente, poli significam vários. Fono é voz, é som. Então, você vai encontrar várias vozes. Como assim várias vozes, professor? Polifonia é quando você ouve ou lê várias pessoas que estão tratando daquele texto ao mesmo tempo. Como assim, professor? Então, quando você faz um processo, por exemplo, de intertextualidade, você está trazendo um exemplo de polifonia. Aquilo que você estudou ou leu anteriormente e que agora você consegue perceber e incluir, por exemplo, em um texto seu. Nesse caso, gente, eu também poderia dizer que é um exemplo de polifonia. Eu não marco a letra D de dado porque eu estou me referindo no enunciado da questão apenas à fala de Albert Einstein. Porque lá no texto, além da fala do Einstein, também houve a fala de outra pessoa. Também houve a fala lá do Bambambam Bam Bam da Cambridge, o cara que se garante, que fala muito bem, que estuda, trabalha, pesquisa a respeito de avaliação. Pois é, essa voz dessa pessoa também é válida. A voz do Albert Einstein também. Reflete polifonia? Reflete. Poderia marcar a letra D? Poderia. Mas como o próprio título do nosso, ou melhor, o enunciado da questão traz, o enunciado não está trazendo a ideia do texto como um todo, não é o texto em sua generalidade, não é o texto completo, mas sim apenas uma parte específica do texto, no que se refere à fala do Albert Einstein. Por isso que você vai encontrar aí, não polifonia, mas você vai encontrar aí a ideia de letra B de bola, uma analogia. Resposta correta da questão número 3, letra B de Brasil. Show de bola, gente. Maravilha. Respondida, então, a questão de número 3. Tem mais alguma questão? Tem sim, mas aqui eu vou deixar para a nossa próxima aula, que eu não vou mais trabalhar com essa questão para o encontro de hoje não, tá bom? Vou deixar aí para vocês fazerem em casa, observando aí o gatinho e tal, o que ele está dizendo,
utilizando o presente, utilizando o passado, utilizando o presente contínuo, passado contínuo e tudo mais. Quero que vocês pensem e reflitam sobre tudo isso daqui, mas trazendo para nossa próxima aula. E aí, para a gente finalizar o encontro de hoje, eu queria fazer essa reflexão com vocês sobre a aprendizagem, né, gente? O quanto é importante a gente saber sobre a aprendizagem. Essa fala do Albert Einstein, ela é fundamental, gente. Ela é importantíssima, porque ela vai trazer para a gente essa noção de existem sim múltiplas inteligências, pessoas que aprendem melhor de maneiras diferentes. Tem pessoas que aprendem melhor coisas diferentes também. E aí, gente, é importante que você, aluno, saiba como você aprende melhor. Ah, professor, eu aprendo melhor se eu estiver assistindo a uma aula. Então, vá assistir aulas. Ah, professor, eu aprendo melhor se eu estiver lendo. Pois procure materiais para que você possa ler. Eu aprendo melhor se eu estiver ouvindo. Pois então procure audiobooks, livros que você consiga ouvir para que você compreenda aquilo. Professor, eu consigo aprender melhor rabiscando, escrevendo. Escreva, procure esse meio para que você consiga aprender melhor, não há problema nenhum. Essas estratégias, gente, elas são importantes para que você tenha essa noção. Porque nós, professores, a gente usa várias possibilidades para todos os estudantes serem contemplados. Mas é que tá. Você tem a noção daquilo que você aprende, como você aprende? Isso é importante que fique para nosso encontro finalizar com essa analogia do Albert Einstein, tá bom? Um peixe não pode simplesmente ser julgado, ser testado, ser examinado em subir árvores, porque ele não vai conseguir fazer isso. Nós, seres humanos, não podemos ser testados em uma coisa só. Precisamos ser testados em tudo e aprender tudo, já que nós somos inteligentes e temos múltiplas, várias inteligências. Com isso, galerinha, vamos encerrando o encontro de hoje. Foi um prazer enorme estar com vocês nessa noite de segunda-feira. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá. Bye, bye. See you.